Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória para ti, Pai, nessa hora. Salmo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora eu peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, a partir do verso 1. Como é uma leitura um pouco extensa, eu vou dar continuidade. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrar? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo ou alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matar um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sigo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então me respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Ó Deus Pai soberano, tu conheces nosso coração, sabe todas as coisas. Por isso, ó Pai, se não é da sabedoria da tua parte, ó Pai, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar a devida sabedoria para que possamos compreender a tua palavra, Pai, e que eu possa transferir aquilo que eu recebi do Senhor, Pai, para a honra e para a tua glória. Muito obrigado, Pai. Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Olha só, irmãos. Por que é que eu li esses dois textos? O Salmo 1, no primeiro versículo, ele diz que felizes são aqueles que não andam na roda e não se assentam com os pecadores. Então, esse texto, de certa forma, era conhecido pelos fariseus e os escribas daquela época, homens que conheciam a lei. Então, ele vê Jesus sentado com pecadores. E além de estar sentado, Jesus estava comendo com eles. E os fariseus e os escribas, conhecendo esse texto, o Salmo 1, eles julgam Jesus. Dizem: ó, esse cara que se diz filho de Deus, ele come com pecadores, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Porque aquelas pessoas, irmãos, que Jesus estava sentado, tinham má fama de pessoas ruins. Então Jesus, ele propõe 3 parábolas em uma. E Jesus, ele começa falando de uma ovelha que se perdeu. Talvez você deve estar se perguntando: mas por que Jesus fala isso? Você já viu, irmãos, uma ovelha perdida? Quando ela se afasta do rebanho, das outras 99, ela começa a berrar, irmãos. Mas por que ela começa a berrar? Porque a ovelha, ela sabe que está perdida. E principalmente quando ela é novata, ela é muito nova. E eu não sei se os irmãos já perceberam, mas quando uma pessoa separa o cabrito da ovelha, a ovelha fica agitada, berrando, o cabrito também, porque ela sabe que ela está se distanciando daquilo que, de certa forma, tem um amor de mãe e filho. Então, Jesus, ele trata isso para que os fariseus pudessem entender que tinha pessoas perdidas e precisavam ser achadas. Então, quando Jesus, ele fala isso, que pessoas precisariam ser achadas, ele fala também das 99. As 99 ovelhas que estavam salvas. Então essas 99, elas têm um papel fundamental, irmãos, para que aquela ovelha que se perdeu pudesse ser achada.
Mas qual é o papel dessa 99? Berrar, irmãos. Se a ovelha estiver daquele outro lado lá do tanque da porta e as 99 estiver aqui, se as 99 começar a berrar aqui, aquela que está lá vai ouvir. Ou vice-versa. Mas se essas 99 continuar caladas e aquela lá continuar calada, ninguém vai conseguir se achar, irmãos. Por que Jesus está falando isso? As 99, irmãos, são as pessoas que estão salvas. Essa que se perdeu são as pessoas que estão perdidas, pessoas que precisam ser achadas. Ela estava com as 99. Ela fazia parte dessa 100. Mas ela se perdeu ao longo do caminho. E para que elas pudessem ser achadas, elas precisam de nós. Elas precisam do pastor. Porque quando o pastor ouve que ela está lá, o pastor vai atrás. Mas se aquela ovelha que está lá continuar calada, se ela não saber que ela está perdida, ninguém vai conseguir a encontrar. Porque ela está muda. Então, qual a reflexão disso, irmãos? A oração. Mas essa oração serve para quê? Para que você grite como uma ovelha berra. Você deve gritar para que o nosso pastor, Jesus Cristo, possa ouvir e nos buscar. Porque quem está perdido, irmãos, ele sabe. Ele sabe que está perdido e precisa ser encontrado. E ele só pode ser encontrado quando ele entender que está perdido. Quando nós entendemos que nós estivemos perdidos, irmãos, a gente vai começar a clamar por Jesus. Porque a gente sabe que a gente precisa de perdão. A gente sabe que a gente precisa ser encontrado, irmãos. Porque a gente tem que estar lá com as 99. E sabe, irmãos, quando a gente olha assim para uma ovelha e para um cabrito, ou seja, mãe e filha, a gente pode ver o significado disso. Porque, irmãos, quando a gente tem um filho que está perdido, talvez as 98 não estão nem aí para o que está acontecendo. Mas você já viu uma mãe que está lá que separa ela do cabrito? Você já viu como é que ela fica? Ela berra a noite toda, irmãos. Porque ela sabe que o seu filho está perdido. E talvez as mães, os pais, eles oram o tempo todo, irmãos. Porque eles sabem que o seu filho está perdido. E enquanto esse filho não reconhecer que ele está perdido, nunca vai se encontrar. Nunca. Porque nem o pastor não sabe onde ela está. Porque o pastor só vai encontrar, irmãos, quando a gente decidir ser, quando a gente quiser ser encontrado. E Jesus, ele fala uma segunda, a dracma perdida. Uma dracma, irmãos, ela é uma moeda de valor. Ou seja, é um dinheiro, como a gente utiliza essa moeda hoje. Só que naquela época se utilizava mais moeda mesmo, ao invés de papel. Então, Jesus, ele disse que essa mulher, ela perde essa dracma, uma moeda muito valiosa. Então, ela acende uma candeia, ou seja, uma luz, e ela procura
procura incessantemente por aquela moeda. Mas para que a gente possa entender, irmãos, qual é o significado dessa parábola, a gente tem que olhar para o significado do que representa essa mulher. Como assim? Você já se imaginou uma mulher na cultura que ela vivia naquela época? As mulheres não trabalhavam, irmãos. As mulheres eram impedidas de trabalhar. E você já imaginou uma mulher que não tinha marido para se sustentasse? Como ela iria se sustentar se ela não tinha marido? Já que ela não podia trabalhar. Então, essa moeda, vamos fazer assim um exemplo, era equivalente para que ela pudesse passar um mês comendo bem. Imagine só, ela estava perdendo o valor para que ela pudesse fazer uma compra que duraria um mês ela comendo. Então imagine você hoje perdendo R$1.000 assim dentro de casa. O que é que você faria? Revirava tudo, irmãos. Você ficava doido. Vamos caçar aqui tudo, rapaz. R$1.000, ó. Passar o mês todo aqui com fome, não dá, né? Nem que nós quebramos tudo aqui, mas vamos procurar. Porque essa mulher fez, irmãos. Ela procurou, até, mas ela encontrou. Mas quando a gente olha para o significado da moeda, é que a moeda, irmãos, ela tem um valor. E quando a moeda está perdida, ela não tem valor, porque ela não pode ser gastada. Ou seja, ela não pode comprar nada. Mas uma moeda achada, ela tem um valor. E ela pode fazer com que você passe um mês comendo bem. Ela faz com que você viva um mês com comida dentro de casa para que você viva. Então, irmãos, essa parábola significa as pessoas que estão dentro de casa perdidas, pessoas que conhecem a Cristo, mas estão sem nenhum valor. Ou seja, pessoas que não têm nenhuma utilidade, pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Mas como é que eu represento isso? Como é que eu sei que eu não estou apresentando nenhum valor para essa mulher? Essa mulher significava, irmão, Jesus. Nós temos que dar esse valor para que aquela pessoa pudesse fazer com que nós representasse algo. Então nós somos chamados para representar esse tipo de valor. Nós não somos salvos, irmãos, pelo que a gente apresenta de acordo com o nosso valor, porque cada moeda tem um valor diferente. Mas nós somos chamados, nós apresentamos esse valor que ia nos dar, porque nós somos salvos. Enquanto nós estivermos perdidos, nós não apresentamos nenhum valor. Mas quando nós somos já achados, aí nós demonstramos que nós temos valor. Como assim se apresenta? Os frutos, irmãos. Jesus chama isso de frutos. Qual o fruto que você tem dado? Jesus diz que a árvore que não der fruto será cortada, irmãos. E que adianta uma moeda que não tem nenhum valor dentro? Está perdida. Para que serve essa moeda se não pode ser utilizada? Para nada, irmãos. E Jesus ele propõe uma terceira parábola. Essa parábola diz que é filho pródigo.
sabe o que é pródigo? Pródigo não é perdido. Pródigo significa esbanjador, ou seja, um cara gastador, um cara que gasta mesmo sem tô nem aí. Então esse cara ele pede a sua parte da herança ao seu pai. E quando a gente olha assim, rapaz, esse cara pede a sua parte da herança. Quando é, irmãos, que a gente recebe uma herança? Só quando o pai morre. Sabe o que é que aquele cara está dizendo para o seu pai? Pai, você não serve nada mais para mim, porque para mim você já está morto. Você já está morto. E imagine só, irmãos, ouvir aquilo do seu filho. Então, era algo muito ruim ouvir aquilo do seu filho. Então, esse cara, ele diz: pai, eu quero receber minha herança, vou arrebentar desse mundão aí. E ele se arrebentou todo, irmãos. Começou a gastar tudo que tinha, a se envolver com drogas, cachaça, bebida, mulheres. A Bíblia chama meretrizes. Meretrizes são prostitutas. Então aquele cara tinha vários amigos, até o dinheiro acabar. Depois que o dinheiro acaba, aí morreu com aquele cara. E aí os amigos se afastam, já não tem mais dinheiro. E aí o que é que acontece? Jesus ele relata na parábola que tem uma grande fome. Ou seja, naquela região existe uma grande fome. E aí ele pede ajuda a um cidadão daquela cidade. E o cidadão leva ele para uma fazenda, para a sua fazenda, para tomar conta de porcos. Mas irmãos podem dizer: mas não é um trabalho? Claro que é, irmãos, um trabalho. Não é proibido catar lixo, não é proibido cuidar de porco, não é proibido tirar leite de uma vaca, não é proibido ser advogado. Claro que não, irmãos. O problema era que aquele cara, ele não podia ter aquilo que ele tinha antes. Imagine só, irmãos. Você já assim imaginou qual é a comida que o porco come? Aquele cara desejou comer a comida de um porco. Olha só o estado que aquele cara estava passando. Porque existia uma grande fome naquela região. E ele desejou comer a comida de um porco. E sabe o que foi que ele ouviu? Você não pode comer. Imagine o cara, irmãos, preso em uma penitenciária. Você acha que ele pode comer tudo o que ele quer? Não, irmãos. Aquele cara estava na mesma situação de um presidiário. Ele só podia comer aquilo que era lhe dado. Na penitenciária, o detento só come aquilo que é lhe dado. Se é dado só arroz, ele só vai comer arroz. Aí ele vai dizer lá ao carcereiro: e aí, traz aí uma jabá pra gente? Claro que não. Para você não. Foi isso que estava acontecendo, irmãos, com aquele cara. Aí, me dê essa comida desse porco aí. Para você não, porque você está preso. E você só pode comer aquilo que a gente lhe oferece. Imagine só, irmãos. Aí o cara começa a pensar: cara, eu tinha tudo, do bem e do melhor. Os piores trabalhadores do meu pai comiam melhor.
comia do bom e do melhor. E olha só onde eu fui parar. Desejando comer algo ruim e ninguém me dá. Tem pessoas, irmãos, que fazem como esse cara, que é arrebentado mudando. Vou curtir, vou beber, vou variar, vou fazer tudo. O que é o cara começa a cometer crime, faz uma coisa ali, outra ali, e às vezes, irmãos, acaba até na prisão por causa dos seus atos. E aí faz como esse cara. Ele só pode comer aquilo que é lhe oferecido. Esse cara se tornou um escravo, irmãos. Mas aquele cara, ele pensa consigo mesmo: vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai. Mas ele tinha simplesmente só a vontade, irmãos. Tem muita gente que sai do Evangelho, vai arrebentar no mundão, diz: eu vou curtir, quando eu estiver lá com 60, 70 anos, aí eu volto para Cristo. Já ouvi muitas pessoas dizer isso. O problema, irmãos, é a oportunidade. E se Jesus voltar hoje? Como é que fica, irmãos? Então, irmãos, às vezes a gente tem que pensar um pouco. Mas aquele cara, ele pensa. Mas ele não poderia ficar só querendo. Como algumas pessoas ilustram algumas frases aí, né? Querer é poder. É mentira, irmãos. É mentira essa frase. Querer não é poder. Porque aquele cara, ele poderia ficar só querendo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero comer uma jabazinha. Ele poderia ficar só querendo. Mas a diferença do querer e poder, a diferença é entender que se a gente não agir e ficar só querendo, a gente nunca vai conseguir aquilo que a gente quer, irmãos. Tem que ter uma ação, irmãos, uma ação. Eu tenho que agir. Eu quero ser advogado, mas eu não faço nada para ser, então eu não vou, irmãos. O que é que eu tenho que fazer para ser advogado? Estudar, mas se eu não estudo, não tem como, irmãos. Aquele cara, ele pensa consigo mesmo: eu vou voltar, vou pedir perdão. Não é que ele me trate como servo, como ele diz, irmãos, lá. Me trata como servo. Já que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não. Ele decide voltar lá, irmãos. Pede perdão. O pai olha para aquele cara, para seu filho, aquele que tinha dito que para ele estava morto. Mas o pai lhe recebe com um anel e com uma festa. Naquela época, irmãos, um anel significava alguém que era muito importante. Então ele recebe um anel de alguém muito importante. Ou seja, uma pessoa que significava que ele é importante para aquelas pessoas que estavam vendo. Então, de uma pessoa que estava sendo escravizada, presa, o pai lhe transforma em algo que ele é muito importante. Lhe dá uma festa e aí todas as pessoas se alegram com ele. Só que o seu filho mais velho, ele questiona seu pai: pai, eu trabalho esse tempo todo para ti, nunca recebi nenhum cabrito
que o Senhor me deste. E vem aí esse teu filho, que gasta tudo que tu tem, e agora tu recebe ele como uma festa? O Pai diz o seguinte, irmãos: meu filho, tudo que é meu é teu. Isso aqui é de vocês. Esse teu irmão estava morto, estava perdido, mas agora ele recebeu vida e foi achado. O que significa isso, irmãos? Significa, irmãos, pessoas que se desviam do Evangelho, pessoas que estavam na casa do Pai, estavam na igreja, servindo a Deus, e aí decidem ir para o mundo, decidem fazer coisas ruins, decidem fazer tudo que do que ele deseja, farrear, beber. Mas o Pai sempre vai estar de braços abertos esperando essas pessoas voltarem. O interessante, irmãos, é que o Pai, ele não foi lá atrás de seu filho. Lógico que não. Por quê? Porque o seu filho, ele tem a responsabilidade dos seus atos, irmãos. Ele foi. Então, se ele quiser, ele volta. Deus, irmãos, de certa forma, ele não vai pegar você, vai atrás de você, botar no cabresto e lhe transformar num escravo e diz: não, venha, volte. E lhe transforma tipo um cachorro. Só vai para onde você quer que ele vá. Deus não faz isso, irmãos. Deus não foi lá atrás. O Pai não foi lá atrás do seu filho. Ele que veio até seu Pai, irmãos. Pessoas que estão desviadas, irmãos, se elas não reconhecerem que precisam de Jesus, Deus não vai, irmãos. Porque a responsabilidade é de quem se desviou. A responsabilidade é de quem foi. Então, irmãos, a gente pode entender agora o significado disso tudo. Jesus, ele fala de 4 tipos de crente, 4 tipos de pessoas. Qual é o primeiro? As 99, as pessoas que estão salvas. Qual a segunda? As pessoas que estavam salvas e se perderam. Pessoas que estão perdidas no mundo. A ovelha perdida. A terceira, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que aceitaram Jesus Cristo, mas não têm nenhuma utilidade, não servem para nada, não têm nenhum valor, estão perdidas dentro da igreja. E o quarto é de pessoas que se desviaram do propósito, desviaram do Evangelho. Agora eu faço uma pergunta para você: qual desses 4 públicos você está inserido? Das pessoas que estão salvas, das pessoas que estão perdidas, das pessoas que estão perdidas dentro da igreja, ou das pessoas que se desviaram do Evangelho e querem voltar? Está aí a pergunta. Cabe a você decidir em qual público você quer se inserir. Agora a decisão não é minha, irmãos, é sua. Porque Jesus não vai colocar uma coleira no seu pescoço e te tratar como um cachorro. Ele não vai fazer isso, irmãos. Jesus, ele te trata como um filho, não como um servo. Nós que se desviamos um dia ou não, nós que se perdemos um dia,
pandemia e voltamos, ou não, ou continuamos com os 99, nós temos, irmãos, responsabilidade. Nós podemos compreender que, de certa forma, depende de nós orar, gritar como ovelha, pensar, raciocinar e decidir por nós mesmos, porque nós temos a capacidade, irmãos, de pensar. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Agora cabe a você decidir em qual público você quer se inserir. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, a gente consegue perceber o seguinte: você já se imaginou assistindo aqueles vídeos do YouTube, os leões querendo devorar aqueles boi búfalo? Vocês já perceberam que os leões eles correm sempre atrás dos menores? Por quê? Porque é mais fácil, irmãos, pegar. Quando eles vão tentar pegar os maiores, eles tomam testada, chute, coice, porque é mais difícil. Enquanto, irmãos, você estiver pequeno na fé, enquanto você não crescer e se tornar algo forte, corajoso, que defende o seu filho, vocês já imaginaram que vocês podem ver que quando o leão ou a leoa vai tentar pegar lá o menorzinho lá, a sua mãe, ela defende de todo jeito, até que o outro corra, o seu filho corra. Então, enquanto ele não correr, ele tenta. E tem uma hora que o leão ele desiste, porque ele se enfraquece. Porque o boi búfalo ele é forte, robusto. E imagina uma testada daquele bicho. Rapaz, deve doer. Então, nós, vocês pais, mães, de certa forma, tem uma influência sobre os seus filhos. Quando os leões tentam devorar, vocês têm que defender. Chute, soco, coice, testada, de todo jeito, até o leão desistir. Porque Pedro diz o seguinte, irmãos, que Satanás está rugindo como um leão. Você, como diz Paulo, pode ainda ser fraco na fé. Tomar um leitinho, alimento líquido, mas chega um tempo que Paulo diz que a gente tem que comer alimento sólido, porque a gente está se tornando adulto na fé. Porque todas as pessoas, irmãos, se tornam adultos. E quando eu falo adulto na fé, é a pessoa que conhece mais de Deus, é a pessoa que tem a sua mentalidade mais formada de quem é Deus. Porque o inimigo, irmãos, ele não vai te dar um soco na cara para que você sinta dor, para que você chore. Não, porque o inimigo ele não é carnal, ele é espiritual. Ele vai agir com a tua alma. Ele vai fazer com que você sofra, não com um soco na cara, mas sofra com depressão, com doença. Quando o leão ele vai tentar pegar o maior e não consegue, ele pega quem? O mais fraco. E quem é o mais fraco? Pode ser a pessoa que está do teu lado, pode ser o teu familiar, pode ser o teu filho, pode ser o teu irmão. E talvez
Satanás, ele sabe muito bem que se ele tem controle sobre a pessoa que você ama, de certa forma, ele está te atingindo indiretamente. Porque ele está vendo que você está sofrendo. E esse é o papel do leão: matar e destruir-nos e roubar. Mas você tem que estar preparado, valente, para defender. Porque senão, irmãos, ele vai te matar. E você vai virar ensopado de leão. E essa é a função de Satanás, irmão: matar todas as pessoas e jogar no inferno. Mas isso cabe a você. Tem pessoas que, eu falo sempre, irmãos, gostam de sofrer. Como assim? Tem pessoas que preferem, irmãos, passar pela janela do que passar pela porta. Mas por que elas fazem isso? Por causa do egoísmo, irmãos. Egoísmo significa pensar somente em si. Pensar somente em você. Então, irmãos, se Jesus ele disse que é para a gente amar uns aos outros, por que é que eu vou pensar só em mim? Então, de certa forma, eu estou tendo nenhum valor, eu estou sendo uma moeda, uma dracma perdida diante das pessoas. Porque eu não estou oferecendo nenhum valor, não estou amando, não estou perdoando, eu não estou contribuindo para que aquelas pessoas se sintam bem. E sabe, irmãos, que quando o leão ele tenta pegar o teu companheiro, as pessoas que estão do teu lado, você que é mais forte, você tem o poder, a capacidade de defender as pessoas que estão do teu lado. Mas você pode ver o leão do teu lado matando o teu irmão, você olha e corre. Mas você tinha o poder de fazer com que ajudasse o teu irmão a defender o seu inimigo. Nós não podemos, irmão, ser covardes. Se a gente vê nosso irmão passando necessidade, seja financeiramente, seja problema de alimentação, ou seja, qualquer outra coisa, irmãos. Porque o leão, ele não só mata batendo na gente, mas ele mata com a fome, com a sede, sem ter uma casa para morar, sem ter uma renda fixa. Mas a gente tem o poder de mudar isso. Porque se a gente tem uma renda fixa, aí, meu irmão, toma uma cesta básica. Aí, meu irmão, toma R$20 para pagar a conta de luz, a conta de água. E às vezes, irmãos, a gente acha que isso é algo ruim. Claro que não, irmãos. Se a gente tem esse poder de ajudar e não ajuda, a gente é tolo. A gente está sendo covarde diante dos leões que estão nos atacando. E agora te faça a mesma pergunta que eu estou fazendo, já fiz umas 3 vezes. Qual grupo você faz parte dos 4? Você faz parte dos que gritam, das 99. Você faz parte dos que estão perdidos, mas não falam nada. Você faz parte dos que estão perdidos dentro da igreja. Ou você faz parte dos que estão desviados e não querem voltar? Cabe a você decidir, irmãos. Se você faz parte da 99, então nós temos que gritar para o mundo: venha, venha, nós estamos aqui. Está precisando de ajuda? Nós estamos aqui. E agora eu quero olhar para o Salmo 1. Por que é que eu li esse Salmo 1? Porque se a gente faz parte das 99, a gente não tem que olhar quem está perdido. Se é o nosso amigo, se é o nosso inimigo, se é a nossa mãe, se é o nosso pai, se é o nosso irmão.
que a gente não tem que olhar, irmãos, para isso. Porque a árvore que é plantada junto ao ribeiro, ela dá fruto. Mas a árvore, ela se alimenta do seu próprio fruto? Você já viu uma manga se alimentando dela própria? Claro que não, irmãos. A mangueira, ela dá fruto para o ser humano comer, para os animais comer. A gente tem que dar fruto para os outros comer, irmãos, não para a gente mesmo. Por isso que eu estou dizendo, se vocês fazem parte da 99, a gente tem que ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Aleluia. Aquelas que fazem parte das 99, que ajudam com o seu fruto outras pessoas a saciar a sua fome, irmãos. E Jesus diz o seguinte: se essa árvore não está dando fruto, ela será cortada, porque não serve para nada, é como uma moeda perdida, irmãos, não tem nenhum valor. Para que serve uma moeda lá escondida? Eu não estou usando para nada. Não serve. Então, irmãos, pense: o que é que eu estou fazendo aqui dentro da igreja? Será que é um sotaque legal, um bonito? Um sotaque de locutor? Uma voz bacana, que louva? Uma voz que prega? Irmãos, use o teu talento. Glória a Deus. Pastor, missionário, Wellington, eu só não sei fazer nada, não sei cantar, não sei pregar, nem lavar o chão, eu não sei. Mas você pode contribuir, irmãos, com a obra. É verdade. Eu tenho dinheiro. Vou ajudar o irmão que está passando necessidade, está lá com 3 filhos, mas não tem dinheiro para comprar o leite. Vou dar uma cesta básica. É para isso que serve, irmão, as 99. É para isso que serve a árvore plantada junto ao ribeiro, para dar fruto para outras pessoas saciarem sua fome. Não tenho dinheiro, mas eu sei limpar o chão da igreja, sei lavar o banheiro. Então, irmãos, faça isso, use o seu talento, porque você pode estar ajudando alguém que está do teu lado, alguém que está sendo devorado pelos leões. Você usa a tua força para combater o inimigo, irmãos. O nosso inimigo é Satanás. Então, irmãos, a gente tem que entender que a gente depende um do outro. Verdade. Então, nós, irmãos, temos que ser valentes, temos que suportar. Mas quando aquele bezerrinho estava sozinho e a boiada de boi búfalo corre e deixa sozinho, aí morreu, porque ele está sozinho. Aí é mais fácil o leão pegar. Mas quando está aquele bezerrinho no meio da boiada, é mais difícil, irmãos. Porque vai ser 10, 20, 50, 100 contra 1. Imagine 100 boi búfalo, irmãos, contra um leão. Você já viu isso? Acho que não sobrava nem o fio de cabelo da chuva dele. Então, irmão, nós temos que ser essas 10, 20, 50, 100 contra Satanás. Milhares de crentes, milhares de cristãos contra esse cara. Porque Satanás não é só ele não, irmãos. Existem milhares de demônios, anjos caídos, anjos maus, que se rebelaram contra o Senhor. Então Satanás não está só. Mas o Senhor Jesus disse: ainda que tua mãe te abandonou, eu, de maneira nenhuma,
primeira vez, irmãos, que Deus ele compara o seu amor com o amor de mamãe. Porque o amor de mamãe, irmãos, é algo incrível. É algo que enquanto o pai pode desistir de tudo, mas mesmo assim sua mãe ainda acredita. Sua mãe grita a noite toda, a ovelha grita para que seu filho ouça. Berra, esperneia, grita para que seu dono ouça que ela está precisando de ajuda. Então, irmãos, essa noite você poderá entender que não são as pessoas que você anda que vai te tornar. Jesus estava lá com pecadores. O problema não é andar com pecadores. O problema não é andar com o teu colega de trabalho, com o teu colega de estudo. O problema é a influência. Será que você está influenciando ele ou ele está te influenciando? É verdade. A Bíblia diz que os pecadores queriam ouvir o que Jesus estava falando. Jesus estava influenciando eles, não os pecadores influenciando Jesus. Era Jesus que estava influenciando aqueles caras a ouvi-lo. Nós temos que ser esses irmãos que ouvem Jesus. Agora você pode estar se perguntando, mas o filho pródigo, quem é aquele homem, o irmão, que questiona o seu pai, que não tinha lhe dado nenhum cabrito? Olha só, irmãos, talvez você já tenha ouvido falar de crente acusador, como alguns fazem hoje em dia. Quando as pessoas saem da sua religião, que se desviam de Cristo, chamam de porco lavado, não sei o que lá, tá não sei o que, diz que não tem mais salvação. Claro que não, irmãos, é mentira. Porque a Bíblia diz que o pai está de braços abertos esperando seu filho voltar. Mas o acusador diz: pai, esse cara gastou tudo e agora o Senhor quer trazer ele de volta? Tome cuidado, irmãos, com esse tipo de pessoa, para que você não se torne um desses. E a maneira forma de não se tornar nenhum desses públicos ruins é se tornando o público das 99. É esse público, irmãos, que Jesus e que vai estar no reino dos céus. Glória a Deus. Então, irmãos, faça parte desse 99. Grite, clame, ajude quem necessita. E você, de certa forma, está ajudando, está amando. Diferentemente daquele cara, do seu irmão, que não perdoou, o seu irmão gastador, o seu irmão que gasta tudo. Então, irmão, se a gente quer ser perdoado, a gente tem que perdoar também. Mateus 6 diz isso. Então, irmãos, glória a Deus, que o Senhor coloque o desejo do teu coração todos os dias está adorando a Deus. Porque se você está na igreja, irmãos, o motivo de você estar aqui é para adorar a Deus. Então, irmãos, glória a Deus, eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus e que Ele nos abençoe todos os dias.